Bem-vindos a mais um episódio do Precatalk. Hoje a gente vai falar sobre um tema que interessa muito aos credores, que é o saque do precatório. Enfim, o seu precatório foi liberado e agora você pode acessar o seu patrimônio. Mas como é que você vai fazer para efetuar esse saque na prática? E aí, para discutir esse assunto tão importante, eu trouxe duas pessoas aqui do time da Ativos. Estou aqui com o diretor jurídico de pós-aquisição, Rafael Padella, e com o analista jurídico, Isaac Pinheiro. E a gente vai conversar sobre esse tema, gente, que é tão importante para o credor, né? Porque a pessoa pensa, ai, meu precatório foi liberado. E aí, o que é que isso significa na prática? Tá, significa, na prática, que o precatório foi liberado, na verdade, é quando o ente devedor ele deposita esse valor do precatório no tribunal específico que está andando esse seu processo. Então, nem sempre quando a gente fala que o precatório está depositado é porque está liberado, né, de fato. Então, a gente Ah, precisa é, passar por todo um procedimento antes. entendi. Aí esse procedimento, ele ainda passa por algum tipo de espera, de prazo? Sim, normalmente sim, vai depender muito do tribunal, mas na sua grande maioria esses processos passam por um procedimento administrativo do próprio tribunal. Uhum. Então, o primeiro passo, o ente devedor, ele deposita esse valor do precatório no tribunal específico. Esse Certo. tribunal ele repassa para o juízo da execução ou o juiz do precatório, do seu precatório. Após um pedido de levantamento, um pedido de alvará, é que o juiz vai determinar essa liberação desse valor. Para depois você ou ir na Caixa ou Banco do Brasil, ou você receber direto na sua conta. Entendi. Então, o processo é mais ou menos o depósito do valor pelo ente devedor, comunica ao juiz, Isso. né? Vai ter o pedido do alvará e a liberação para o saque. Ô, Isaac, aí deixa eu te perguntar. Geralmente, depois que o dinheiro foi liberado, né? Quanto tempo leva para esse credor receber de fato? A devolutiva acerca do recebimento do crédito, ela vai variar também conforme o tribunal, mas segue as linhas de raciocínio que já foi alertada no sentido do peticionamento efetivo para o levantamento desse alvará e, Uhum. obviamente, a sinalização interna que a Ativos ela exerce no sentido da cobrança diretamente ao tribunal para garantir a efetividade desse levantamento. Entendi. Aí, beleza, o dinheiro foi liberado, passou por todo esse processo que você já explicou. E aí, onde é que ele tá? Qual é o banco que ele é depositado? A pessoa pode sacar em qualquer lugar? Como é que é esse processo? Aí é que está. Normalmente, quando o tribunal ele faz esse repasse, na verdade, o ente devedor ele faz esse repasse ao tribunal, são dois bancos possíveis, ou o Caixa Econômica ou o Banco do Brasil. Então, você vai me perguntar qual é a conta que está sob precatório, você vai precisar pesquisar, porque é feito um rodízio, é distribuída de forma aleatória. Então, 50% dos precatórios vão para a Caixa, 50% vão para o Banco do Brasil. Então, a gente não sabe exatamente qual é o seu precatório, tá, a não ser da data do pagamento pelo ente devedor, que ele disponibiliza esse valor na conta judicial. Entendi. Mas aí, digamos, né, que eu tô esperando um precatório e eu não tenho conta nem no Banco do Brasil, nem na Caixa. E aí, como Não é que eu tem faria? problema. Quando esse valor é depositado no juízo da execução, né, é feito um depósito judicial vinculado ao seu precatório, você tem duas formas de levantamento: o alvará de levantamento ou um alvará de transferência. Então, você pode pedir ao juiz para que ele determine um alvará de transferência, aí você vai indicar os seus dados bancários para que ou a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil já faça a sua transferência, ou a gente pede um alvará de levantamento. Você vai pedir ao juiz um alvará de levantamento, ele vai emitir no processo um alvará, você vai imprimir esse alvará e vai seguir a agência bancária, independentemente se você é correntista ou não desse banco. E aí, lá na agência, ou eu posso sacar o dinheiro Ou e você mandar transferir para a conta, sua conta de outro banco. entendi. Ô, Isaac, quando eu vou fazer esse processo, né, de sacar o meu precatório, quais são os principais documentos, assim, que eu tenho que ter em mãos? Assim, o documento de identificação, ele é evidente a Uhum. priori, porque é necessária a comprovação junto a esses órgãos com relação ou sendo parte do processo efetiva ou uma representação por procuração. Então, se for o caso, uma procuração também assinada dando plano de poderes para que a pessoa consiga efetivamente ter acesso ao crédito. Mas uma preocupação que nossos clientes não têm, porque toda a parte do pós-aquisição cuida desse preparo e com carinho para esse efetivo levantamento aí. Entendi. Aí, se a pessoa for por conta própria, acho que ela tem que levar, né, esses documentos de identificação, o alvará, né? Se for alvará físico, alvará de levantamento, levar o alvará, Uhum. documento de identidade com foto e um comprovante de residência. Certo. Simples.
Certo. Tem alguns casos, né, que o processo não é tão simples, que exige um pouco mais de cuidado, que aí eu acho que é quando entra um pouco, assim, no caso de herdeiros, precatório dividido, menores de idade e até cessão de crédito, né. E aí como é que vocês enquadrariam isso, assim, tipo, quais são as muda o que é que muda nesses Veja, de fato muda realmente quando a gente tem um inventário ou cessão de crédito, porque passa por um procedimento específico. Então, por exemplo, nos casos de herdeiros ou de inventário, a gente precisa ter essa quitação do ICD comprovado, custas também pagas após o levantamento desse precatório. Então, na maioria dos casos, o precatório é depositado, o juiz, esse valor é depositado no inventário, na maioria das vezes, e esse inventário, o juiz ele vai liberar esse valor após o pagamento do ICD ou após a ciência da fazenda. Tu podes explicar o que é ICD para os nossos credores? ICD é Imposto de Transmissão Causa-Morte, né? Ah, ITCD. entendi. Então, Imposto de Transmissão Causa-Morte são os casos de falecimento desse beneficiário do precatório. Para transmitir esse crédito para os seus herdeiros, Aham, ele precisa pagar esse imposto, obviamente ressalvados os casos de isenção. Mas, a priori, sempre a fazenda precisa estar ciente desse levantamento desse precatório. Então, apesar de você, às vezes, não precisar pagar esse imposto, o juiz ele normalmente vai intimar a fazenda. Então aí demora 15 dias, como a fazenda tem prazo em dobro, já vai para 30, entendi. então acaba dificultando um pouco. Cessão de crédito funciona da mesma forma. Como a gente teve a transferência do crédito principal do beneficiário principal para o cessionário, Uhum. o juiz ele precisa deferir esse registro de cessão e, obviamente, no momento do levantamento, ele precisa confirmar com as agências bancárias de que aquele crédito foi cedido para evitar qualquer tipo de levantamento indevido por parte do Sim. cedente originário e para evitar Uhum. qualquer tipo de prejuízo ao cessionário. Então, normalmente, ele faz esse registro de cessão e pede sempre a transferência para o cessionário. Então, sempre tem um procedimento de bloqueio desse precatório, justamente para evitar esse tipo de levantamentos indevidos. Entendi. Agora uma dúvida que eu acho que muitos credores têm, Isaac, dá para sacar o precatório sozinho ou você precisa sempre de um advogado? O saque, você tem legitimidade para fazer esse saque sozinho, Uhum. mas o caminho, ele obviamente alerta às precauções quanto à própria instituição. A gente encontra na realidade algumas barreiras que são impostas pelo próprio judiciário com relação ao levantamento desse saque. Por isso que se fala muito em tribunal específico ou caso concreto, a variar de acordo com o caso de inventário, por exemplo. Uhum. Eu acredito que é sempre bom a gente estar norteado de informação para evitar qualquer até constrangimento para a parte. Mas essa questão, ela é legitimada pela autenticidade do direito creditório. Então, dá para ser feito o saque sozinho. Tá, uma dúvida que eu tenho é como é que o credor ele é informado que o precatório está liberado? Ou É, ele não é informado? Veja, normalmente não é informado. Quem tem essa Aham, informação possivelmente é o advogado que atuou nesse processo. Vai receber uma entendi. intimação, uma publicação, e ele repassará essa informação. Mas, a priori, até para a gente mesmo que está no dia a dia, é muito difícil ter essa informação. Então, a gente aqui na Ativos consegue ter essa informação, obviamente, porque a gente faz todo esse controle e a gente tem um contato próximo aos tribunais. Então, a Uhum. gente consegue puxar essa informação fácil. Mas para o credor, de fato, é bem difícil. Então Então, eu acho que a necessariamente dica precisa realmente precisa de um advogado ou o próprio apoio do judiciário, ele se direcionar lá ao judiciário e perguntar se realmente já foi depositado, se não foi, quando é a previsão, se não tem previsão, enfim. eu acho que a dica talvez para os nossos credores seria o seguinte, né? Se o seu precatório foi inscrito naquele ano, Isso, aí você ficar acompanhando, né, exatamente. no tribunal, porque Exatamente. aí, tipo, você já sabe que assim, não, esse ano, se tá inscrito, vai ser pago, e aí eu fico acompanhando para não perder a data, né? Porque se a pessoa perde, o dinheiro volta, né? E assim, nem sempre o tribunal vai ter essa informação fácil para o credor. Uhum, Então, a gente busca aqui, né, realmente nativos trazer o máximo de informações aos credores, aos investidores, enfim, a todo tipo de público que a gente atende, porque é justamente isso que o mercado não traz, entendi. essas informações claras para os credores. Pelo seu precatório 360, vou repetir. Pelo precatório 360, tem como a pessoa consultar isso? Tem sim, lá no Precatório 360 tem todas as informações necessárias para que o credor ele tenha acesso a essas informações, o valor atualizado,
uma previsão de quando é que vai ser pago, qual é a LOA que foi escrito, tem todas essas informações lá, Ou tudo lá. seja, se você tá para receber o seu precatório, né, e tá na dúvida de se ele foi inscrito ou não, ou se tá perto do pagamento ou não, você pode acessar o Precatório 360, que é uma plataforma gratuita que dá ativos. A gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, preencher seus dados e o resultado da pesquisa ele sai de forma imediata, né? Você vai preencher e já vai ver em seguida, as informações do seu precatório. Não é algo que a gente vai mandar depois, nem, enfim. Você não vai ficar vinculado à empresa por causa disso. Você pode fazer a pesquisa só por curiosidade. E uma coisa que eu acho importante a gente alertar também os credores é sobre essa tentativa de golpe, né? Por isso que eu até perguntei para vocês se o governo mandava algum tipo de aviso, porque um dos golpes mais famosos é aquele que alguém liga para você falando: ai, seu precatório foi liberado, pague aqui não sei o que lá, que aí você vai receber. Então não existe isso, né? Não existe. Não existe uma comunicação do tribunal diretamente com o beneficiário do crédito. Uhum. Por isso que o aconselhamento é sempre buscar mecanismos jurídicos para que não sejam lesados nesse sentido. A comunicação, ela vai se dar pela manifestação da parte em ir ao órgão e tentar as informações corretas para ter ciência de como está a situação do seu processo. Então, se você recebeu qualquer tipo de notificação, é sempre bom checar com o seu advogado e nunca fazer nenhum tipo de pagamento antes de conferir as informações reais do seu precatório no site do tribunal. Bom, gente, vocês têm algo a acrescentar de dica ou de alguma coisa que seja importante assim para o credor saber no momento do saque? Veja, ele ter o máximo de informações possível no momento do levantamento do saque mesmo. Então, saber qual é o valor que está depositado, saber exatamente qual é a agência bancária, se é Caixa Econômica ou se é Banco do Brasil. Não, falando em golpe, não pagar nada, nenhum tipo de taxa para levantamento, isso não existe, certo? Não existe. Então, se porventura você recebeu uma notificação, seu precatório foi depositado, está lá liberado no banco, pague essa taxa para poder liberar. Isso não existe, certo? E, obviamente, está cercado de todas as documentações no momento de ir na agência bancária. Então, levar o Uhum. seu documento, o comprovante de residência e, especialmente, o alvará com as informações do precatório para você não ter nenhum tipo de constrangimento até mesmo na agência bancária. Eu acho que outra coisa importante da gente frisar é que as pessoas mantenham seus dados cadastrais atualizados, né, durante o Perfeito. processo. Isso é muito Exato. importante, porque qualquer falha de dado bancário ou de informação do CPF, às vezes essa transferência é realizada, mas ela é estornada imediatamente porque um desses dados estão inconsistentes na base da Receita Federal É, ou na base do tribunal. Então é sempre importante manter Às atualizado. vezes até estado civil, né? Se a pessoa Perfeitamente. casou, separou, é bom você sempre comunicar ao seu advogado que ele vai saber como proceder com aquilo, dentro do seu processo, justamente para evitar que finalmente, na hora que o seu pagamento é liberado, você ainda tenha que esperar por mais alguma coisa, que a gente sabe que os precatórios demoram muito para ser pagos, né? Então, se você tem um precatório, é importante ficar atento a essas informações que a gente deixou aqui, né, sobre saber quais são os documentos que você precisa levar, saber como consultar seu precatório, não pagar nenhuma taxa antecipada, se tiver qualquer dúvida, procurar o advogado, e aí só tomar qualquer decisão ou ação a partir disso. E aí, se você quer entender em qual fase está seu precatório, quais são suas opções, se faz sentido para você antecipar ou não, a equipe aqui da Ativos está aberta, né? A gente tem um departamento jurídico super preparado para responder qualquer pergunta que você tenha sobre o seu processo e a gente vai ficar bem feliz em te ajudar. Então, qualquer coisa, entre em contato conosco. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje e até o próximo episódio.